Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo a gente vai estar conversando sobre a carta de Pedro, e a carta de Pedro tem um trecho que fala que Jesus pregou aos espíritos em prisão e que ele possivelmente desceu até o mundo dos mortos, o Hades, para proclamar, o grego ali, o trecho grego, querusso. Será que isso realmente aconteceu? Será que foi assim mesmo que aconteceu? Será que Jesus desceu realmente ao Hades? O que Jesus foi fazer no Hades? É isso que a gente vai responder nesse tempo. Esse estudo, ele é muito grande, então eu vou dividir em duas partes. A primeira, a gente vai estar fazendo uma introdução básica sobre essa figura do Hades e depois a gente vai estar estudando um pouco a respeito das concepções e das ideias. A gente vai começar nesse vídeo e depois eu vou dividir para poder colocar num vídeo 2, porque senão vai ficar muito grande e fica ruim de assistir, tá bom? Primeiro momento nosso aqui é a gente entender um slide que eu preparei, um desenho que eu preparei, que eu quero colocar aí, que é a respeito do que significa Hades. O termo grego Hades significa submundo. E esse desenho exemplifica muito o povo antigamente acreditava que era o Hades. Na visão grega, o Hades ele era um lugar, um submundo, ou seja, um lugar abaixo, para baixo, como a setinha aí que eu coloquei. E o grego acreditava que no Hades havia duas coisas. Havia o Tártaro, que era o lugar de sofrimento das almas que foram ruins, dos homens maus, e o Elísio. O Elísio era um lugar conhecido pelos gregos de descanso. Eram os campos elíseos, floridos e bonitos, que você passava ali um grande período do seu pós-vida, dependendo daquilo que você fez e de como você viveu. Essa tradução grega, ela tinha, né, esses lugares meio que próximos, dividido por abismo, e esse submundo era muitas vezes chamado de Hades. O Hades também muitas vezes era visto no mundo grego só como essa parte aí do submundo e do Tártaro. O Hades como o lugar das almas que morreram e o Tártaro o lugar já de sofrimento das almas más, tá bom? Então o Hades, ele é meio complexo. No Antigo Testamento também era muito complexo. No Antigo Testamento esse submundo era chamado de Sheol. Às vezes esse Sheol é traduzido como submundo, às vezes esse Sheol é traduzido como seio de Abraão, tá bom? E às vezes esse Sheol é trazido como uma tradução de sepultura também, sabe? De alguém que morreu e foi ao Sheol, ou seja, foi sepultado. Então isso sempre perfigurou ali o imaginário do povo judeu de alguma forma. Essa concepção, ela é assim que funcionava a ideia, e é assim que funciona a ideia de seio de Abraão e inferno, a ideia de céu e inferno? Não. Isso é uma concepção grega que foi absorvida pelo judaísmo. Se você olhar de novo aí, você vai ver que no judaísmo, Jesus usou até em Lucas capítulo 16, falando sobre Rico e Lázaro, o exemplo do inferno e do seio de Abraão, separados por um grande abismo. Isso tem influência grega, tá bom? Então a gente sabe que a Grécia influenciou muito o pensamento antigo sobre todas as coisas, e óbvio, né, que esse pensamento foi também moldando um pouquinho da religiosidade judaica, porque também acreditava na vida pós-morte. E o modelo grego, ele serviu como um pano de fundo, como uma mesa para que as doutrinas e os credos judeus e judaico-cristãs se repousassem sobre ela. Então a gente acredita que nesse submundo, acima da terra, lá da terra plana, o judeu acreditava que tinha o inferno e o seio de Abraão. Foi esse exemplo que Jesus usou com os judeus, para que os judeus entendessem o que Jesus estava querendo dizer, tá bom? Então essa é a concepção da época. Como que eles entendiam essa questão do Hades? O Hades é o submundo, tá bom? E lá no Hades há essa divisão de seio de Abraão e de inferno, tá bom? Isso é só um exemplo para a gente entender como que eles pensavam na época deles, na época do Novo Testamento. Depois veio a grande problemática, porque Jesus morreu e ressuscitou,
E na teologia diz que Jesus desceu ao Hades. Um texto que a gente leu aqui em Pedro, que a gente vai trabalhar com ele especificamente já já, fala que Jesus pregou os espíritos em prisão, os espíritos desobedientes. E Jesus, então, foi ao Hades ou não foi ao Hades? Isso é uma discussão antiga, tá bom? Uma discussão muito antiga que perfigura livros e livros, autores e autores ao longo do tempo, ao longo da história da igreja. A gente vai dar o nosso parecer, segundo o grego, a exegese, mas obviamente tem muita gente com opiniões diferentes. Quero colocar o slide aí que fala sobre essas duas visões principais. Existe a teoria arminiana, a teoria luterana, a teoria dos reformados radicais, a teoria dos reformados, a teoria dos anabatistas. Então, assim, tem inúmeras teorias. Aí a teoria católica, tá? Sobre que esse Hades como um limbo, e esse limbo como uma espécie de purgatório, que não é o Hades nem é o céu. Então, assim, se ramifica muito. Eu quero se concentrar em duas principais que definem o pensamento do Hades, se as pessoas acreditam ou não, nessa visão do Hades, da seguinte maneira. Ponto número 1, Cristo foi. Essa colunazinha amarela. As pessoas que acreditam que Cristo foi ao Hades, elas definem que Cristo desceu à mansão dos mortos e pregou a esses espíritos em prisão. Esses espíritos em prisão, alguns teólogos acreditam que eram os anjos caídos na época de Noé, outros acreditam que são espíritos maus. Jesus foi ali então proclamar a vitória, depois a gente vai abordar esse ponto. Outros acreditam que Jesus pregou esses espíritos em prisão, ou seja, espíritos aprisionados no Hades, no mundo dos mortos, seres humanos. Existem também essas duas visões. Dentro desse aspecto, vem o credo apostólico, Justino Mártir, Clemente de Alexandria, Orígenes, João Damasceno, outros pais da igreja, eles criam que Jesus desceu entre os mortos, tá bom? Isso também veio a ser ponto de discussão da Reforma Protestante, teólogos defendiam isso, como Martim Lutero defendia que Jesus Cristo desceu, apesar de Lutero ser muito, às vezes, flexível com algumas discussões com relação a descer ou não descer, mas Martim Lutero acreditava que Jesus desceu. Os arminianos acreditavam que Jesus desceu para pregar a graça no inferno, no Hades, no mundo dos mortos, e também os anabatistas, que são a base aí da doutrina batista e da denominação batista, tá bom? Depois vieram a opinião, a segunda visão aí, essa coluna marrom, daqueles que acreditavam que Jesus Cristo não foi. O que eles diziam? Que Cristo, quando cita ali no texto de 1 Pedro, capítulo 18 e 19, 18 a 20, aquele Espírito de Cristo que pregou aos desobedientes na época de Noé, esse Espírito que pregou a esses cativos, como diz 1 Pedro, capítulo 4, verso 7, na verdade, não foi Cristo que desceu ao Hades, foi o Espírito de Cristo que se utilizou de Noé e pregou a esses homens na época de Noé, tá bom? Agostinho e Tomás de Aquino pensavam assim, que Jesus Cristo não desceu ao Hades, e também os reformados também acreditavam, e até hoje a teologia muito reformada crê que, de fato, o Jesus Cristo não desceu ao Hades, ao inferno, porque ele subiu aos céus logo depois de sua morte. Reformados hoje, como Wayne Grudem, ou o comentário bíblico Brodsman, que eu uso muito, mas o Brodsman mesmo crê que Jesus Cristo não desceu, e sim o Espírito, que o texto ali está dizendo aqui, o que Cristo fez foi, com o seu Espírito, usar Noé para ser o pregador. Você tem também vários outros teólogos hoje e de anos atrás que defendem também que Jesus Cristo não desceu, tá bom? O texto que a gente falou aí é o texto de Pedro, quero ler para você, que diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Então, aqui diz que Jesus
pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram. Por isso que existe essa divisão. Será que Jesus desceu mesmo, ele mesmo desceu e pregou? Ou será que foi o Espírito de Cristo, a saber, o Espírito Santo, que ungiu a Noé e pregou na época de Noé, enquanto a arca era construída? Vale lembrar que enquanto Noé construía a arca, em Gênesis 6, a gente sabe que enquanto Noé construía toda aquela história, aquele enredo dele e dos acontecimentos subsequentes, Noé ia pregando a respeito da justiça de Deus. Então a gente tem esse texto, tem também 1 Pedro 4,6, que diz: por isso mesmo o evangelho foi pregado também aos mortos, para que, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Ou seja, Pedro dá a ideia de que Jesus, ele talvez tenha ido ao mundo dos mortos para poder pregar. O grego aqui, kerusso, dá a ideia de que Jesus foi lá e pregou. Existe muita gente que diz que Jesus foi ao Hades, mas que Jesus não foi pregar o evangelho da graça, a salvação. O que Jesus foi fazer foi proclamar a sua vitória. Foi chegar lá no inferno e proclamar a sua vitória entre todos aqueles que não obedeceram e sobre todo o principado e potestade. A gente vai conferir essa parte, a continuação desse estudo e as interpretações textuais no próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, compartilha, estuda agora junto da gente o segundo vídeo, está sendo lançado aí, colocado no YouTube junto com esse, e você já pode assistir a parte 2, em nome de Jesus.